Então, meus amigos, vamos começar lendo o dispositivo que abre o capítulo da administração pública. Isso é fundamental, cai muito nas provas, é uma das matérias mais requeridas, porque é a parte do direito constitucional administrativo. A administração se rege ou atua por esses dispositivos que nós vamos conhecer, ler agora, para depois tecermos alguns comentários, certo? Então, diz o artigo 37 da Constituição Federal ou da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esse livro tão desconhecido, mas que deveria ser e é a arma do brasileiro contra as ilegalidades. Artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, e também aos seguintes. Depois ela vai tratar dos seguintes, mas nós vamos por enquanto começar por aí, porque apenas o caput desse artigo, caput é cabeça em latim, então a cabeça desse artigo seria suficiente para escrever vários tratados sobre o assunto, que ele é muito amplo, mas como nós pretendemos conversar com pessoas que às vezes não têm noção de direito, em rápidas pinceladas vamos ser o mais objetivo possível, dentro da medida do possível, e da objetividade que a matéria requer, porque nós não podemos nos expandir muito, que isso também levaria à eternidade e não seria produtivo para o nosso objetivo, que é levá-lo à aprovação do concurso público, não é? Do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, como eu disse. Vamos lá. Ele diz o seguinte: a administração pública direta. A administração pública direta já seria o objeto de uma conversa única, sozinha, e que ele iria muito tempo para nós trabalharmos sobre isso. Mas a administração pública direta é aquela em que os próprios entes públicos, os entes da administração atuam. Elas atuam diretamente e não por intermédio, por exemplo, de empreiteiras ou por intermédio de concessionárias. Elas não delegam esse serviço público a terceiros, elas agem diretamente. Por exemplo, tirar a carteira de identidade, ao que eu saiba, é o serviço público ainda direto, uma prestação direta. É o próprio poder público que faz isso. Prender um cidadão é a administração direta, é a polícia que prende, vamos dizer assim, ou trabalhar assim. Quando a prefeitura, vamos dizer, com seus servidores vai lá e poda uma árvore, ela está prestando um serviço da administração pública direta. É claro que ela poderia contratar uma empresa ou alguém ou terceiro para fazer esse serviço, mas ela também pode praticar esse serviço diretamente. Quando você for atendido por um procurador da República, por exemplo, por um membro do Ministério Público, for levar seu problema a ele, ele está fazendo com que a administração pública atue diretamente. A atuação da administração, nesse caso, é direta. É um agente administrativo, um agente da administração, um servidor público prestando o serviço da administração. Isso chama-se administração pública direta, porque nós vamos ter a indireta, que é justamente aquele serviço, por exemplo, de asfaltamento de uma cidade, em uma cidade. Nem sempre são servidores da prefeitura que fazem o serviço de asfaltamento, de calçamento. Isso em pequenas cidades não ocorre muito, não é? Nas grandes cidades não são servidores públicos, são empregados de empresas, são terceirizados que prestam esse serviço. Então,
essas pessoas, quando prestam esse serviço, não deixa de ser administração, só que ela está prestando indiretamente, não é ela diretamente que está fazendo, são terceiros, por isso se chama um serviço prestado indiretamente e a administração indireta atuando, certo? Nós também temos a administração pública fundacional. Muitas vezes o Estado cria fundações para prestar serviço público, mas essas fundações, elas, embora sejam ligadas ao Estado, elas são independentes dele, são separadas dele, por isso chama-se fundacional, senão seria um serviço prestado diretamente pela administração. Não, o Estado destina um capital, vamos dizer, destina recursos móveis, prédio para uma fundação e monta. A fundação, no Amazonas nós temos a Fundação SECOM, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que é muito famosa. Então isso são patrimônios públicos que são colocados à disposição para prestar um determinado serviço de interesse público. Então, é a administração pública atuando, mas através de fundações. Então nós temos essas três espécies de administração pública. A direta, onde o Estado atua diretamente, ele mesmo fazendo. A indireta, quando ele atua através de terceiros, das empreiteiras, por exemplo, das concessionárias. E a fundacional, quando ele atua através de uma fundação que ele montou. Ele montou, mas a fundação é independente, pode-se dizer, do Estado. Não é ele atuando diretamente. Ok? Então, para prestar esse serviço, tanto a União como o governo federal, que a gente chama, como os estados, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, São Paulo, o Distrito Federal, Brasília, e os municípios, Maranhão, a cabeça dele, Maranhão, Marabá, Recife, São Paulo, tudo são municípios. Todos esses entes, 4 entes que eu falei aí, União, Estados, Distrito Federal e município, podem atuar. Eles podem atuar diretamente, eles mesmos praticando, indiretamente, vamos tratar das empreiteiras, das concessionárias, ou através de fundação. Então, a Constituição vai regular, ela serve de regulamentação, ela é uma Constituição da República Federativa, de todos os entes da federação, desses 4 que eu falei. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ela rege todos esses entes da Federação, da República Federativa do Brasil. Então, a Constituição é o parâmetro para o agir do prefeito, do governador e do governador prefeito do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é um estado híbrido, pode-se dizer. Ele é uma espécie de município, mas também estado. Ele tem os poderes dos municípios e dos estados. Se concentra no Distrito Federal, mas apenas nele, não é? Para alguns casos. Então, esses 4 entes da federação, quando atuam, devem atuar obedecendo à Constituição nesses regramentos que a gente vai ver, certo? Então, mas quando esses entes da República, da Federação atuam, eles devem obedecer a alguns princípios que a gente leu lá já inicialmente, que são os princípios, vamos repetir, né, que são importantíssimos, princípios da legalidade, princípios da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Muito bem. Esses princípios também, sobre cada um deles pode ser escrito um livro. Mas vamos tentar um resumo aqui que fixe para você responder as questões que serão formuladas a respeito deles. Então vamos ao princípio da legalidade. O que quer dizer o princípio da legalidade? O princípio da legalidade quer dizer que a administração, os entes do Estado, União, Estados, municípios e Distrito Federal só podem agir dentro da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei manda, que a lei determina, que a lei permite. Entendeu? O princípio da legalidade quer dizer isso. Só atuar obedecendo à lei. Tem que ter uma lei determinando que o Estado, de um modo geral, vou falar Estado sempre,
e envolve aí a União, o Distrito Federal, os estados, os municípios. Vamos tratar todos sempre por estado, envolvendo todos esses entes federativos. Então o Estado, quando age, ele tem que agir dentro da legalidade. O Estado não pode atuar fora da lei. Ao que o cidadão às vezes é permitido, ao Estado não. O Estado só pode fazer aquilo que determina a lei. Toda vez que um agente estatal atua fora da lei, fora do que determina a lei, ele está cometendo uma ilegalidade. Então está ferindo o princípio da legalidade. Então o princípio da legalidade basicamente é isso: agir dentro da lei. Agente público, funcionário público, servidor público só pode agir quando a lei determina que ele haja e a lei diz de que maneira ele deve agir. Isso é o princípio da legalidade. Ele se aplica, claro, o cidadão deve reger também dentro da lei, mas não tem uma conduta. A conduta do servidor público é toda regrada pela lei, está toda ela descrita na lei. Se ele sair da lei, do que diz a lei, ele está cometendo uma ilegalidade. Por exemplo, tortura, que é um assunto que está na moda. Isso não existe dentro da legalidade. A lei brasileira não permite a tortura. Então, qualquer servidor público, especialmente os policiais, que são servidores públicos, que cometem tortura, isso é comum no Brasil, infelizmente, eles estão agindo na ilegalidade. Eles deixaram de cumprir o princípio da legalidade. Então estão sendo mais criminosos do que aquele criminoso que ele quer punir. Tá certo? Então, basicamente, esse é o princípio da legalidade. Mas eu quero adiantar aqui, até passarmos ao outro princípio, que toda vez que surgir uma dúvida dentro disso que eu estou falando com vocês, que eu estou conversando, e essa conversa não vai ter corte, depois qualquer dúvida pode mandar um e-mail aí, uma mensagem, que a gente vai tentar explicar melhor, se for o caso, esclarecer pontos de vista que tenham ficado obscuros, tá certo? O segundo princípio que a administração, o Estado deve obedecer é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade significa que a administração, o Estado, deve tratar todas as pessoas do mesmo modo, igualmente. Não deve escolher pessoas, fazer serviço em função da pessoa, dar cargo público em função da pessoa. Não, todos tem que estar no mesmo nível. A administração tem que tratar todos igualmente, todos com impessoalidade e não com pessoalidade. Não, eu vou pegar aquela pessoa ali para fazer um serviço público porque é filho do fulano, porque tem o cabelo de um jeito, porque tem a pele de outra cor, de uma determinada cor. Não, nada disso. Tem que ser impessoal. A administração quer fazer um serviço e diz: contrato pessoa para fazer o serviço de fumacê, para matar o mosquito, aquele lá. Então, qualquer pessoa que se encaixe naqueles requisitos, a administração pode escolher dentre elas. A administração não pode escolher dizer: eu vou contratar pessoas que nasceram em Maranhão. Não, ela daí está agindo, fugindo ou ferindo o princípio da impessoalidade. Não pode escolher gaúcho nem roraimense para fazer um serviço. Tem que ser aberto a todos. Isso basicamente é o princípio da impessoalidade. Não privilegiar ninguém em detrimento de outra pessoa que atenda os mesmos requisitos necessários para a prestação do serviço, certo? Então isso aí basicamente é o princípio da impessoalidade. Eu não posso ter paixão, ter preferência por determinada pessoa para fazer um serviço público. Isso a administração não pode fazer. As prefeituras fazem muito. Depois que o prefeito ganha, costuma, principalmente na cidade do interior, contratar para o serviço público aqueles que fizeram suas campanhas. Então, isso fere frontalmente a Constituição, especialmente se são contratados sem concurso público, que é uma outra exigência que a gente vai ver mais tarde. Então, esse é o princípio da impessoalidade. Aí nós vamos depois para o princípio da moralidade. Existe o princípio da moralidade administrativa. Essa moralidade administrativa não é a mesma moral, vamos dizer, com a qual nós devemos atuar no dia a dia. Não é a moral comum.
a moralidade, a moral geralmente é estabelecida por regra de conduta, né, imposta pela lei da sociedade que você vive, não pela lei escrita, não, pelos costumes, pela tradição, pela lei tradicional, não é? É essa que vem sendo a moralidade, vamos dizer, a moralidade comum. Não fazer o mal às pessoas, etc e tal, tá? Agir bem, agir com justiça, mas isso tudo, é claro que o administrador, como sendo uma pessoa pertencente à sociedade, deve agir dentro da moralidade comum, obviamente. Não é porque ele é um administrador público que ele vai ser um imoral. Dentro desse princípio, vou fazer o mal só porque eu sou administrador público. Não, mas essa moralidade de que trata a Constituição, ela é uma moralidade, segundo esse livro aqui do professor Eli Lopes Meirelles, antigo, foi o que eu estudei para procurador da República ainda. Lá se vão mais de 20 anos. Mas não mudou isso aqui. Ele diz assim, quando ele trata do princípio da moralidade. Ele cita um autor francês e que diz o seguinte, que o princípio da moralidade não é a moral comum, não é o princípio da moral comum, mas sim uma moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta tirado da disciplina interior da administração. Então, essa moralidade que exige a Constituição é uma moralidade nascida não da moralidade comum, dessa que imanta toda a sociedade, dessa dada pela própria vida em sociedade constituída assim. Não, a moral que o administrador público deve buscar é uma moral que nasce de dentro da própria lei. Como nós falamos no princípio da legalidade, ele só pode agir dentro da lei. Então, é de dentro da lei que ele tem que tirar essa moralidade. Essa moralidade com que ele atua, enquanto agente público, ele tem que encontrar a justificativa dentro da lei. Tá certo? Dentro do ordenamento que faz com que ele atue, que permite que ele atue, que ele só pode atuar dentro da lei, então ele tem que encontrar essa moralidade, ele tem que agir de forma a não ferir essa moralidade dada pelo ordenamento jurídico ao qual ele está subordinado. Esse é o princípio da moralidade. Não é a moralidade da vida comum, como eu disse, e andar de cueca. Claro que o administrador público não pode chegar na repartição trajando cueca, que isso fere um monte de princípios morais. Mas a moral comum. Mas também tem lei que proíbe, que impõe determinada forma do agente público se vestir. Ele tem um regramento, tem portarias, tem um monte de instrumentos que impõem a ele uma moralidade, mas essa moralidade nasce dessa lei e não da vida comum em sociedade. Se bem que, por isso que eu digo que às vezes as coisas vão se complicando, a moral administrativa, a moral legal, ela de certo modo ela é inspirada na moral comum. Mas se toda moral administrativa é oriunda, vamos dizer assim, a grosso modo, da moral comum. Mas nem toda a moral comum ela pode ser imposta à moralidade administrativa. Essa é a diferença básica. Então, a moralidade de que fala a Constituição é a moralidade aurida ou buscada dentro do ordenamento jurídico. Beleza? Vamos a outro princípio aqui, o princípio da eficiência. Eficiência. A administração pública, ela tem que trabalhar, ou quando presta os serviços para a sociedade, ela tem que buscar eficiência. Ela tem que ser eficiente naquilo que ela faz. Eficiente, esse princípio da eficiência, aquela ação que ela pratica tem que resolver aquele problema. Isso é eficiência. Ela agiu rápido, tampou o buraco lá da pista, ela agiu com eficiência. Mas a eficiência também impõe, ela tem uma gama de
de requisitos que levam a que a eficiência se concretize. Por exemplo, você não pode gastar R$ 1 milhão para tampar um buraco que você, com R$ 20, tamparia aquele buraco. Isso é princípio da eficiência. Você também pode dizer que isso é princípio da economicidade, mas ele está inserido no princípio da eficiência. Se você, grosso modo, sempre se diz isso, se você pode matar, não, hoje dizer que matar passarinho de estilingue é crime, né? Mas, como se diz, se você pode derrubar. Não, isso também hoje falar não pode ser. Como é que eu digo? Mas tá, eu vou usar o exemplo, não façam isso, mas o exemplo básico que sempre se usou e se usava é o seguinte: se você pode resolver derrubar uma fruta, beleza, derrubar uma fruta com um estilingue, com uma baladeira, você não, e tendo essa baladeira, você não deve usar uma bala de canhão. Você feriria o princípio da eficiência e da economicidade, porque você gastaria muito mais quando você poderia ter resolvido com muito menos. Esse aí é o princípio da eficiência. Também, como eu disse lá, a administração tem que sempre estar agindo o mais breve possível para que atenda às necessidades da população a que ela serve. Isso também é ser eficiente, não é? Abrir um buraco numa rua resolve esse problema imediatamente. Caiu um prédio, pegou fogo um prédio, incendiou-se um prédio, abriga o mais rápido possível aquelas pessoas que foram desalojadas. Tudo isso é princípio da eficiência, que pressupõe certamente uma certa rapidez. Se você chega num restaurante, por exemplo, e pede um refrigerante, eu não bebo cerveja, então não posso usar esse exemplo. Se você pede um refrigerante, o garçom leva 2 horas para trazer o refrigerante, ele está aferindo, além de dando prejuízo ao patrão dele, ele está aferindo um princípio da eficiência. Ele deveria trazer aquele refrigerante o mais breve possível, porque a pessoa chegou com sede, etc. e tal, e para atender a pessoa, que não vai poder perder um tempão esperando por aquele serviço. Esse mesmo princípio, coloque na sua mente, serve para a administração. A administração tem que agir rápido e de maneira eficaz para atender o princípio da eficiência pública, certo? Então, esse aí é o princípio da eficiência. Finalmente, vamos para o princípio da publicidade. Na administração pública, estados, município, União, Distrito Federal, não existe segredo. Não existe segredo. Então, todo ato da administração pública, ele deve ser público. Por isso, a ele deve ser dado publicidade. Por isso existe o Diário Oficial da União ainda, não é? Lá todos os atos dos entes públicos são publicados. São publicados para quê? Para que você, cidadão, tome conhecimento do que o Estado fez e que possa, se for o caso, recorrer dos atos ilegais. Tá certo? Hoje, até o contra-cheque dos servidores públicos estão publicados na internet. Então, tudo que a administração faz deve ser dado publicidade. Todo mundo pode saber. Não existe aquela coisa de segredo. O Estado não pode fazer nada em segredo. Tudo ele tem que dar conhecimento ao cidadão. Existe, claro, que umas exceções, são raríssimas as exceções, mas existem. Por exemplo, quando se trata da segurança nacional, causas em que o país, que põe em risco a segurança do país, que outros países possam se aproveitar, por exemplo, para invadir o Brasil, etc. e tal, colocar em risco a população, claro que nesse caso existe... não pode ser dada publicidade nos termos da Constituição. Mas isso é a Constituição mesmo que diz que não pode ser. Mas, como eu disse, as espécies são muito excepcionais, são raríssimas, apenas nesses casos. Por exemplo, é comum no Brasil, você já deve ter visto, não se sabe... o que um presidente da República, por exemplo, gasta com um cartão de crédito que
que lhe é dado pela União. Você não sabe aqueles gastos lá, em que foi feito, onde foi feito, etc e tal. É claro que sai o valor que ele gastou, etc e tal, para prestar conta, mas não pode ser dado publicidade a isso, para não colocar em risco a segurança nacional. Por exemplo, a Marinha do Brasil constrói um submarino nuclear. Isso, como envolve segredo militar, também não é colocado, toda a peça que a Marinha coloca lá no navio, não é publicado na internet, no Diário Oficial. Olha, hoje a Marinha colocou um parafuso ali para resolver o problema da segurança da energia que vai mover o navio. Não, isso aí são segredos do Estado que não pode ser dado publicidade, mas a regra é muito pequena. Administrador público que emprega a esposa, que emprega os parentes, isso tudo não está acobertado pelo sigilo. Ao contrário, isso requer publicidade para que seja impugnado, né? Para que o cidadão possa procurar o Ministério Público ou possa entrar com ação popular contra os atos de ilegalidade. E é para isso que existe o princípio da publicidade, para que você conheça e veja se há ilegalidade e constatada a ilegalidade, você possa recorrer de tudo isso que foi praticado ilegalmente pela administração. Então, amigos, este foi apenas o caput do artigo 37. Ele é longo e vai levar a gente a conversar ainda bastante, mas eu estou empolgado e espero que tenha ajudado nesse primeiro momento a vocês. E, como eu disse, as dúvidas, manda aí pra gente, tá bom? Tchau, pessoal!